O professor Oswaldo Novaes de Oliveira Júnior, professor do Instituto de Física de São Carlos e um dos criadores do Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, publicou uma pesquisa muito interessante na qual o grupo de pesquisa da qual ele participa, fez uma análise, né, professor, de como a inteligência artificial gera artigos de reviews científicos, né, que são essa análise de uma série de artigos que já foram publicados e depois é feito um trabalho em cima desses artigos com a opinião de especialistas, né? E, professor, queria que o senhor contasse sobre qual foi o objetivo dessa pesquisa, né? E qual o impacto da inteligência artificial na geração do saber científico. Bom, o nosso objetivo principal foi demonstrar que com inteligência artificial nós estaremos próximo de um novo paradigma de geração de conhecimento. Então, essa é uma previsão que foi feita já há vários anos, né, por mim e consubstanciada por alguns coautores, de que nós estamos chegando num novo paradigma, que nós chamamos de quinto paradigma, em que a máquina vai poder gerar conhecimento autonomamente. E para demonstrar isso, nós teremos que um dia mostrar, por exemplo, que uma máquina pode fazer uma pesquisa e publicar, por exemplo, fazer um trabalho científico do começo ao fim e publicar aqueles resultados. Essa é uma tarefa bastante desafiadora, porque envolve muitos passos, né? E eu em particular, acredito que nós já temos tecnologia suficiente para demonstrar isso. Só que é bastante caro. Então, por isso, nós escolhemos pegar um pedaço desse problema, né, com um artigo que não é de resultado inédito, mas sim um artigo de revisão, um review. Esses artigos de revisão são, em geral, publicados pelas revistas científicas, algumas das quais até só publicam artigos de revisão, e nesses artigos, o que se faz é uma síntese, uma resenha da literatura num determinado assunto, mas sempre com uma análise crítica, né? Então, um bom artigo de revisão tem que ter não só um relato daquilo que já aconteceu naquele tópico, naquela área, mas também a visão do especialista, né? Então, por isso que as revistas prestigiosas exigem que os autores de artigos de revisão sejam especialistas naquele tópico. Porque o que se espera é que esses especialistas vão não só fazer uma resenha daquilo que já tem na literatura sobre aquele assunto, mas também vão poder dar opinião sobre o futuro daquela área, fazer uma avaliação crítica do que apareceu na literatura, o que é mais relevante, quais são as tendências para aquela área. Então, isso é um trabalho bastante desafiador que requer autores humanos com bastante conhecimento sobre um determinado tópico. Então, nosso objetivo foi simular esse processo de escrita de um artigo de revisão com um sistema computacional que atuasse autonomamente. Então, todo o texto gerado por essa máquina, né? Então, é feito de maneira automática. Então, o artigo que nós publicamos mostra como é que é esse sistema computacional. Então, o texto publicado no artigo é um texto feito por nós, autores, com a descrição da ferramenta inteligente que gera artigos automaticamente. E no material suplementar ao artigo, estão várias versões geradas automaticamente pela máquina. Então, são versões geradas pela máquina e que foram avaliadas por especialistas, né? Então, nós convidamos vários especialistas da área, do tópico que nós geramos os textos especificamente, e para que esses especialistas pudessem dizer, primeiro, se o conteúdo das versões geradas era adequado para o tópico, se a distribuição desse conteúdo também era adequada, se, por exemplo, a escolha das figuras era apropriada para os tópicos, se as referências também estavam apropriadas. E mais uma pergunta que nós fizemos, aliás, duas perguntas, digamos, mais subjetivas. Uma era
se aquela versão era uma boa, um ponto de início, um primeiro bom rascunho para um artigo de revisão de qualidade. E aí a resposta dos especialistas foi unânime de que que a versão gerada pela máquina era um bom começo. E também a outra pergunta é se eles achavam que aquela versão gerada automaticamente tinha a mesma qualidade, ou inferior ou superior ao que eles esperavam de um pós-doutorando ou de um aluno de doutorado. E, de novo, a maioria dos especialistas disse que a versão gerada pela máquina era superior àquela que eles esperariam de um aluno de doutorado ou pós-doutorado, né? Então, o que ficou claro, né, que a versão gerada pela máquina é um ótimo ponto de partida. Nós sabemos, pela nossa própria avaliação, e também coincide com a avaliação dos especialistas, que a versão gerada pela máquina ainda não é uma versão de alta qualidade para ser submetida para uma revista boa. Há várias limitações aí, algumas delas têm a ver com a capacidade limitada, né? É, al- alguma De, a de capacidade máquina de limitada que nós processamento, né? temos computacional, né? Então, porque nós criamos um sistema usando recursos computacionais relativamente de baixo custo, então algumas placas gráficas que são usadas para inteligência artificial, e esse nosso sistema ele comanda sistemas de comerciais, né? Nós testamos vários e depois escolhemos um deles. São sistemas comerciais, versões gratuitas, né? Para gerar o texto final, né? Então, muitas dessas limitações que nós encontramos na versão final que nós produzimos, né, que a ferramenta produziu, tem a ver com limitações eh, de capacidade de processamento, né, e capacidade de acesso à literatura, porque lembrando que as ferramentas, mesmo as mais sofisticadas, né, os modelos de língua, mesmo mais sofisticados, não têm acesso a todo o material disponível na literatura, né? Então, ele só tem acesso ao material que está em acesso aberto. Os artigos que estão em acesso aberto podem ser utilizados pelas ferramentas, mas não aqueles que estão em revistas que só permitem acesso sob pagamento, né? Então, a nossa análise final é que há limitações nas versões geradas automaticamente, mas elas não são limitações intrínsecas à tecnologia de inteligência artificial ou processamento de línguas naturais. E, portanto, elas podem ser resolvidas rapidamente, né? Então, o que nós quisemos foi mostrar que a máquina já consegue gerar um artigo científico. Neste caso, um artigo de revisão, mas eu estou convencido que também vai ser possível gerar um artigo de qualidade a partir de resultados originais, e isso não deve demorar muito a acontecer. E professor, em 2023, né, nós conversamos quando o senhor fez um Física ao vivo, né, sobre essa questão, né? Eu acho que a inteligência artificial generativa tinha sido lançada e esse Física ao vivo, acho que foi, sei lá, quase perto do final do ano, não lembro, né? E aí o senhor me falou uma coisa interessante que, que podem surgir novos Einsteins, eu não lembro se era essa a expressão, né? Mas, quer dizer, o senhor está falando que já dá para fazer um artigo científico com qualidade de um doutorando, né? E que se aumentar o processamento e o acesso aos artigos científicos já publicados, dá para se fazer uma ciência que não passa pelo olhar humano. É isso que está acontecendo, pode acontecer. Quer dizer, Isso. está acontecendo em nível acadêmico, né? E pode acontecer em nível, por exemplo, de publicação em revistas de grande impacto, né? Sim. Porque a coisa mais importante
que obviamente não é demonstrada num artigo como o nosso. O nosso artigo é para demonstrar o que é possível com as tecnologias que nós temos agora. Mas já há muitas evidências, por causa desses modelos que se proliferaram, né? Há dezenas de modelos disponíveis e provavelmente milhares sendo testados, ou pelo menos 1 milhar de modelos que são testados no mundo todo. Já há evidências claras de que a máquina consegue processar texto como o humano, quer dizer, consegue ler e escrever com a mesma habilidade que o humano tem. E isso mostra que, ao dominar essa linguagem de conhecimento, a máquina vai poder fazer qualquer atividade intelectual que o humano faz hoje. Esse é o ponto mais importante, porque a despeito das limitações que essas ferramentas têm, fica claro, eu acho que ninguém mais duvida que elas conseguem processar texto. E se elas conseguem processar texto, ler e escrever, elas vão poder fazer qualquer atividade intelectual que o humano faz. E, professor, por exemplo, quando a gente lê um texto, por exemplo, né, é, é, eu voltei a estudar o ano passado, vai fazer um ano que eu estou estudando em faculdade, né? A gente lê um texto e a gente conecta com outras ideias, às vezes ideias que a gente é, nem são racionais dentro daquela, daquele trecho, né? Mas isso eu estou falando no caso de humanidades, né? Mas no caso da física, isso também acontece, ou acontecia, ou acontece com os pesquisadores, eu acredito, até mesmo no universo da matemática, né? O senhor não vê que, claro, o seu artigo não discute isso, mas como que isso pode impactar a criatividade, né, do cientista e da ciência, por exemplo. Claro, inovação, o review ele é um olhar no retrovisor e o outro no para-brisa, né? Você olha o passado e o especialista fala alguma coisa referente à sua perspectiva de visão, né? É, é, qual, qual o prejuízo que isso pode ter para a ciência, ou se o senhor avalia que isso é um benefício? Ou isso É, não existe benefício e prejuízo, é equilibrado? né? Bom, eu diria que provavelmente os benefícios serão muito maiores, que você terá uma aceleração na criação de conhecimento, né? Então, a humanidade vai poder ter muito mais conhecimento no futuro próximo, porque o processo de criação vai ser acelerado. E então isso é uma coisa bastante positiva. Lembrando que todas as nossas conquistas, né, a vida hoje em sociedade é uma vida muito mais confortável do que era há décadas ou séculos, Ah, justamente porque nós tivemos, a partir do século XX, um aumento enorme na geração de conhecimento. Então, o conhecimento é chave para o bem-estar na humanidade. E se você acelera a geração de conhecimento, você tem algo, tem coisas muito positivas. Obviamente que há também algumas consequências que podem ser negativas. Uma delas é que, pela primeira vez na história, nós vamos poder substituir os humanos em tarefas intelectuais sofisticadas. E isso pode gerar um desemprego em curto prazo relativamente grande, e isso, obviamente, traz consequências sociais ruins. Como em qualquer outra sociedade muito dependente de conhecimento, quanto mais conhecimento você tem numa sociedade, maior é a tendência de geração de desigualdade, né? Porque o conhecimento é é um bem que é difícil de você distribuir equanimemente. Então, há uma tendência grande numa sociedade muito dependente de tecnologia, por exemplo, que a desigualdade aumente. E para isso a gente precisa ter políticas públicas para mitigar esses efeitos, né? Então, os efeitos da desigualdade, assim como os efeitos do desemprego. Há também um risco, há alguns riscos ligados à inteligência artificial, que são de mau uso, né? Então, a gente vê bastante isso e recebe
Isso tem recebido muito destaque, né? Que você pode usar também ferramentas inteligentes para maus usos, e isso nós temos várias demonstrações, então esse é um problema, né? E talvez aquele que possa trazer mais medo é de você ter máquinas que se tornem completamente autônomas. Isso é uma coisa que deve acontecer, máquinas ou sistemas inteligentes. E esses sistemas sendo autônomos podem não ter a mesma agenda que os humanos, né? Então, por exemplo, como nos filmes de ficção, você pode ter agentes que queiram, né, causar mal à humanidade, né? Esse cenário um pouco mais catastrófico não é, eu não dir- eu diria que não é muito provável, não porque as máquinas não poderão ser autônomas, elas poderão, mas você terá uma multiplicidade de máquinas atuando em muitas esferas diferentes. Então, para você ter algo muito mal acontecendo, é como numa guerra, né? Você precisa ter um monte de agentes, né, é, agindo concertadamente para poder causar um mal, né? E isso não é muito provável, porque você provavelmente terá antagonismo entre os agentes, né? Então, nós humanos já temos isso, né? A gente, em geral, não tem um grupo hegemônico, porque sempre há antagonismo, né? E a busca por hegemonia muitas vezes traz guerras, então eu acho que com as máquinas você pode ter coisas parecidas. E por isso que eu não acredito num cenário catastrófico, porque é improvável que as máquinas todas se unam numa causa comum contra a humanidade, né? Mas, de qualquer forma, o desenvolvimento das inteligências artificiais ou dos sistemas inteligentes tem que ser feito de uma maneira responsável e ética para que as máquinas sejam nossas parceiras no futuro e não nossas inimigas, né? Então, essa é algo que precisa ser levado em conta. Há muitos movimentos no mundo para defender ou para um desenvolvimento ético de IA, e isso é uma coisa bastante importante, e esses movimentos têm que ser fortalecidos, né? Da mesma forma que a gente tem que se preocupar quando desenvolve uma ferramenta, né, de que, eh, de que ela seja feita com ética, né? No caso das publicações científicas, que tem sido o nosso foco, é muito provável que todo o mercado de literatura científica seja bastante afetado com essas novas ferramentas. Vai ser inevitável que nós tenhamos ferramentas excelentes para fazer artigos de revisão. Então, eu digo que a partir da leitura do nosso artigo, eu imagino que se uma empresa de grande porte, ou mesmo de pequeno porte, que tem acesso aos modelos, os grandes modelos de língua, eles provavelmente poderão implementar a nossa solução, a solução apresentada no artigo, de uma maneira ainda mais sofisticada e gerando artigos de muito maior qualidade automaticamente. Então, eu acho que o nosso artigo demonstra que isso é possível e se tiver uma empresa que queira investir, ela rapidamente vai ter capacidade de gerar artigos de revisão de alta qualidade, em qualquer tópico, né? Isso praticamente inviabilizaria você ter humanos fazendo artigos de revisão, porque os humanos não terão a mesma capacidade, né? Por exemplo, um humano, quando faz um artigo de revisão, ele lê dezenas, centenas de artigos no máximo. A máquina pode processar milhares de artigos, dezenas de milhares de artigos num determinado tópico, né? E fazer um trabalho de compilação das informações mais relevantes, de análise, de uma maneira que é impossível o humano fazer, né? Eu lembro sempre, quando alguém me diz que eu sou muito otimista com relação à capacidade da máquina, que a capacidade de processamento de texto de uma máquina, de uma dessas supermáquinas, desses supercomputadores, é muitíssimo maior que a de um humano, né? Eu não tenho dados sobre a capacidade computacional dessas supermáquinas que rodam os modelos agora, mas eu tenho dados, por exemplo, do Watson, que é aquele supercomputador da IBM que processa texto e processava texto. E as máquinas atuais vão ter provavelmente a mesma capacidade, talvez mais, né? Então, aquelas máquinas, ou essas supermáquinas, devem processar texto com uma
velocidade que é 10 da ordem de 10 a 13 vezes o que nós processamos. Então, para alguém, para a gente, 10 a 13 é um número difícil de imaginar, mas uma comparação serve para a gente saber. O que a máquina faz em um segundo, provavelmente demoraria 1 milhão de anos para a gente processar, certo? Então, isso é só para mostrar que a nossa capacidade de competir com a máquina, quando a máquina estiver toda dedicada a uma tarefa intelectual, é, vai ser muito pequena. Quer dizer, nós não vamos conseguir competir com uma máquina numa tarefa intelectual. Quando a máquina estiver dedicada àquela tarefa específica, é impossível você conseguir fazer isso, né? Então, essas limitações que nós vemos hoje das máquinas, que são, em geral, muito menos inteligentes do que nós no momento, embora com capacidade de fazer coisas que a gente não consiga fazer, né, por causa da capacidade da memória, que é muito grande, e a quantidade de informações que ela tem, né, essas limitações, né, que elas têm hoje serão vencidas em algum momento no futuro próximo. E, professor, a última pergunta para o senhor sobre, por exemplo, como o senhor falou, né, que já é possível produzir esses artigos em nível de doutorado, né? E como fica, professor, a questão da ética na pesquisa, né? Como o senhor avalia, por exemplo, essa questão? Bom, nós teremos que mudar, nós teremos que mudar completamente a maneira como a gente faz ciência. Porque se as máquinas puderem, e essa é a minha previsão, as máquinas vão poder gerar texto científico e provavelmente a uma velocidade e gerando tanto material que terá que ser para outras máquinas lerem, certo? Então, a minha visão que eu tenho de futuro é que provavelmente nós teremos um mundo em que as máquinas geram artigos científicos para outras máquinas lerem. O papel do cientista vai ser muito mudado, portanto. Ele vai ser na decisão das agendas de pesquisa ou na análise do que as máquinas oferecem, na conexão daquilo que a gente precisa de conhecimento para resolver os problemas da sociedade, né? Lembrando que nós temos problemas que são muito complicados, que a gente não pode esperar que a inteligência artificial resolva. Então, pega, por exemplo, algo que está muito em voga, mudanças climáticas, né? A solução para não só minorar os efeitos das mudanças climáticas ou trazer a adaptação da humanidade para as mudanças e tentar diminuir a, a razão, ou diminuir a taxa com a qual nós estamos tendo mudanças climáticas, por exemplo, aquecimento da Terra. Não há soluções para isso. As soluções virão e serão múltiplas de conhecimento a ser gerado. E as máquinas podem nos ajudar nesse papel. Mas veja que a escolha da agenda ou o direcionamento para o que as máquinas vão gerar de conhecimento depende dos humanos, que depende dessa perspectiva nossa de querer digamos, salvar o planeta, né? Evitar que o planeta tenha um colapso por causa das mudanças climáticas, ou pelo menos que a humanidade tenha um colapso, ou que haja regiões da Terra inabitáveis e assim por diante, né? Então, eu só mencionei um dos exemplos, mas há muitos outros em que você precisa de muito mais conhecimento para resolver esses problemas, e aí os humanos vão ter que trabalhar com a máquina. E em muitos trabalhos, trabalhos mais localizados, a máquina vai ser muito mais eficiente e aí vai poder realizar o trabalho por nós. Em outros casos, a gente vai ter que trabalhar em conjunto, né? Há também uma série de outros conhecimentos que vão ser necessários para a mudança na sociedade que ocorrerá, né? Então, quando nós tivermos grande parte das tarefas intelectuais sendo feita por máquinas, o que restará para os humanos fazer, né? Como é que nós vamos nos ocupar? Que tipo de trabalho nós vamos poder fazer? Como é que nós vamos garantir a subsistência, das pessoas na Terra, né?
como nós vamos proteger humanos, nos seres humanos que não que tenham limitações, por exemplo, de alguma maneira, e que não conseguem acompanhar a evolução tecnológica que ocorre hoje, né? Então, você precisa também se preocupar com isso e não há soluções prontas e não há conhecimento suficiente para a gente resolver todos esses problemas. Esses conhecimentos terão que vir de áreas múltiplas, eles não são monodisciplinares, naturalmente, eles terão que vir de conhecimentos, inclusive das áreas de ciências sociais e humanidades, que são áreas que lidam com objetos de pesquisa muito mais complicados do que nós temos nas ciências exatas e engenharias, e ainda mais, também mais complicados do que dos sistemas biológicos e saúde, né? Então, veja, saúde também, há muitos problemas que são de áreas de tecnologia e de biologia, mas há também áreas, são de áreas comportamentais que Aham. dependem de ciências sociais e humanidades. Então, nós precisamos ter um grande investimento, aproveitando essa, esse novo potencial de geração de conhecimento com as inteligências artificiais, de investir nas áreas de ciências sociais e humanidades para tratar esses problemas bastante complicados, dos quais, cujas soluções são muito importantes para a humanidade, continuar nessa trajetória positiva de melhorar a qualidade de vida e que a nossa vida possa melhorar cada vez mais, inclusive vencendo os desafios que virão com a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, como resolver o problema do emprego? É uma coisa que está, é um problema que está posto sem solução por enquanto, né? E a gente também não sabe nem quantificar quão grave será esse problema. Muitos que estudam tecnologia como eu preveem que haverá um impacto muito grande, mas a gente não sabe mensurar esse impacto, né? Sei quão grande ele vai ser e como ele pode ser mitigado, né? Obrigado, professor, então, pela entrevista. É, então, eu pensei até na música Sonífera Ilha dos Titãs, né? E não dá para dizer, então, que a IA nos deixa o burro muito burro demais na sua visão, mas que é um risco, né? É um risco É. que a gente vai ter que enfrentar. Por exemplo, você mencionou agora Aham. um uma das más consequências de IA é de nos deixar preguiçosos do ponto de vista cognitivo porque a IA vai poder fazer coisas para nós, a gente não precisa nem pensar. Então, para um cientista pode ser uma vantagem, um cientista já formado que já sabe ler e escrever bem, porque a IA é um auxílio, né? Mas para um jovem que está se letrando, né, ou aprendendo os ofícios, né, ou de uma profissão em que depende muito de leitura escrita, como todas, né? É, então, o uso de IA pode ser prejudicial, porque ao invés de ele pensar, raciocinar, ele vai simplesmente usar o texto que é produzido Pronto. pela IA. Como resolver esse problema, ninguém sabe, né? Como é que nós vamos ter que mudar o nosso sistema educacional para tirar as coisas boas da IA e não evitar as coisas ruins? Lembrando que vai ser inevitável usar IA. Então, a proibição não é uma saída. Nós temos que lidar com esse problema, é um problema grande, para o qual a gente não tem solução, porque a gente não, por exemplo, a gente não tem um conhecimento sofisticado de como é a aquisição de linguagem. Pela máquina, talvez um pouco mais fácil, mas pelos humanos, né? Isso é uma coisa que tem que ser estudado. Como é que nós aprendemos? Como é que nós adquirimos linguagem? Como é que nós podemos continuar com esse aprendizado, mesmo usando as ferramentas de inteligência artificial, né? Então, esse é um problema bastante sério, difícil de resolver, mas ele vai ter que ser enfrentado, né? Enfrentar só com proibição não resolve. Veja que há problemas muito mais simples que a gente ainda não sabe resolver. Como é que nós resolvemos, por exemplo, a dependência do telefone celular, né?
Como é que você, por exemplo, consegue? Hoje eu imagino que em qualquer lugar do planeta é difícil você manter um número grande de pessoas num determinado espaço sem usar o celular. Sem Como Wi-Fi. é que nós vamos Sem Wi-Fi, sem o nos celular. libertar dessa ferramenta que é tão útil, tão poderosa, mas que também pode trazer consequências negativas com o uso excessivo, né? Veja que isso a gente não consegue. Você anda em qualquer lugar no mundo hoje e você vê que é uma dependência enorme nossa com o uso do celular, que é algo que não havia há 10 anos ou há 15 anos, né? E a gente já não consegue resolver esse problema. Será que nós vamos precisar resolver? Eu não sei se nós vamos precisar, mas talvez sim, porque certamente a gente não pode usar o celular enquanto dirige, né? Essa é uma coisa que a gente está certo que não pode. Então, ou a gente vai ter carros autônomos, né, direção autônoma, e aí você não precisa fazer nada, ou você vai ter que treinar os humanos a ficar pelo menos durante algum tempo sem usar o celular, né? Por exemplo, É, quando está dirigindo e outras tarefas, né? imagina um retiro onde a pessoa vai ficar 30 dias sem tecnologia, por exemplo, né? Então, não é uma Antigamente, coisa fácil. antigamente Veja pensava que no retiro espiritual, agora é no retiro wi-fático, celulótico. então, veja que há muitos desafios, há muitos problemas relacionados à IA, mas eles são inevitáveis porque as vantagens do uso de ferramentas inteligentes são tão grandes que isso vai ser usado. Então, o nosso artigo tem essa intenção de mostrar que é possível e que vai acontecer. Então, em breve você terá artigos produzidos inteiramente por máquinas e de qualidade, e aí nós temos que nos adaptar a esse novo mundo e aproveitar que dá para fazer isso, tá certo? Então, por exemplo, você pode ter um novo conceito de artigos de revisão, que são artigos, digamos, vivos, no sentido que ele pode ser atualizado de tempos em tempos na mesma revista, certo? Então, essa vai ser uma ferramenta excepcional, né? Um instrumento excepcional para qualquer pessoa acompanhar um tópico, né? Então, ele, ao invés de ler um monte de literatura, ele tem um review de qualidade numa revista que é atualizado a cada mês ou a cada semana e que ele pode saber o que está acontecendo de mais relevante, né? Da mesma forma, você pode treinar um agente para te ajudar no seu trabalho científico, um agente pessoal, né, que vai estudar e saber os tópicos mais relevantes, né? E te trazer resumos e ideias novas, né? Então, há muita coisa boa que a gente pode fazer e que vai potencializar o trabalho de científico, né? Então, é nisso que eu aposto e também o meu otimismo tem a ver com a importância do conhecimento para a sociedade, né? Então, você vê, por exemplo, as sociedades mais bem-sucedidas nos últimos tempos, ou em todos os tempos, são as sociedades que tinham muito conhecimento, certo? E nós temos um fenômeno recente, né, de um país que se transformou completamente com base na geração de conhecimento, que é a China, né, que deixou de ser um país que era de terceiro mundo para ser um país de primeiro mundo, uma das maiores potências, e em breve é a maior potência que existe, por causa do investimento em conhecimento. Então, se você tem uma nova tecnologia, no caso da IA, que vai acelerar a geração de conhecimento, então isso vai ser muito bom. Isso não tem dúvida que vai ser muito bom. Não quer dizer que não haverá algumas consequências negativas que vão ter que ser enfrentadas, né? Tá certo. Mas, Muito no geral, vai ser bom, porque, veja, geração de conhecimento na história da humanidade sempre trouxe muito benefício e vai continuar trazendo, né? Então, a, a segurança de uma sociedade, como a segurança de uma nação, depende da geração de conhecimento, tá? Então, o Brasil, por exemplo, tem um problema sério de insegurança nacional, que não tem nada a ver com a nossa capacidade bélica ou capacidade das Forças Armadas, tem a ver com as nossas dependências tecnológicas, porque nós não temos geração de conhecimento suficiente. Então, nós temos dependências tecnológicas muito grandes em fármacos, que obviamente é super preocupante, temos dependências na indústria de semicondutores, vamos, se continuar assim, ter uma dependência enorme na indústria de inteligência artificial, que é também muito preocupante, talvez ainda mais preocupante que as outras.
dependências. E é por isso que eu sempre, quando falo com autoridades, né, políticas ou autoridades administrativas nas nossas instituições, é que eu insisto que nós temos um problema de insegurança nacional e é pela baixa capacidade de geração de conhecimento que nós temos. Nós não temos um sistema educacional e de ciência e tecnologia que garanta a nossa soberania, que garanta a nossa independência. E isso só se consegue com geração de conhecimento, ciência e tecnologia, né? E que, obviamente, também depende de educação de qualidade. Então, essa é a mensagem principal que a gente precisa passar para a sociedade o tempo todo, não só para os nossos governantes, para as nossas sociedades científicas, mas também para as nossas autoridades educacionais, científicas, mas também para a sociedade em geral, né? Que todo mundo precisa saber. O caminho é geração de conhecimento. E para isso, a estrada pode ser tortuosa e difícil, mas ela é conhecida, né? Então, não é algo desconhecido, a gente sabe qual é o caminho. Espinhoso, mas a gente conhece o caminho. Muito obrigado, então, professor, pela entrevista. Enquanto eu não me Eu que transformo, agradeço pela oportunidade. enquanto eu não me transformar num boot. Um abraço, professor. Um ótimo dia. Obrigado para você também.